na certeza da presença de Deus em nossos corações neste momento, queridos irmãos e irmãs, é que desejamos um bom dia a cada um de nós aqui presentes neste agradável manhã de domingo, em retorno a esta casa de luz, que proporcionamos tantas ferramentas para que cresçamos a cada dia que passa. Um dia esse que estende-se não apenas a nossos encarnados, mas também em maior número, diga-se de passagem, os ditos desencarnados, espíritos imortais, mais vivos do que nunca, muitas vezes do que nós mesmos, os encarnados. Os irmãos e irmãs que nos acompanham por meio do meu canal no YouTube, e sim, neste domingo ensolarado, nesta manhã agradável, gostaria, como muitas vezes faço nas casas espíritas, convidá-los para que trabalhemos com mais uma temática do Evangelho de Jesus, logicamente atrelada à terceira revelação, ao Consolador prometido pelo Cristo, que assim temos a certeza que materializou-se lá no século XIX, próximo ali do início da sua segunda etapa, nos idos de 18 de abril de 1857, com a certeza de que todos os temas que aqui nós trabalhamos, independentemente de quem aqui voluntariamente esteja buscando nos auxiliar, há de ser transcendente desde que os absorvamos espiritualmente, que fará-nos a construirmos as seres melhores, sempre da porta para fora, aqui do Grupo Espírita Irmã Marisa. Qual seja o tema que nós gostaríamos de trabalhar hoje, queridos irmãos e irmãs? É da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. É a obra da codificação kardeciana. É a terceira, vamos se dizer assim, na ordem cronológica, a qual o codificador, junto com outros irmãos médios, pôde aqui nos proporcionar para a eternidade, para a posteridade. Publicada nos Idos em sua primeira edição, em janeiro de 1864. E queremos buscar o capítulo 10. Capítulo esse das bem-aventuranças lá do Sermão do Monte. Bem-aventurados os misericordiosos. E os itens, sim, estes que se apresentam à nossa frente, os itens 7 e 8, onde poderemos ver não apenas um, mas tantos outros sacrifícios mais agradáveis ao nosso Pai maior, a fonte criadora, a Deus. Há de ser o convite a cada uma de nossas consciências para que busquemos potencializar todos os esforços que estejamos empreendendo, porque tenho certeza absoluta que cada um de nós aqui, sem exceção, esforçando-se está para que seja uma pessoa melhor, para que valha a pena a que nós estivermos aonde quer ao longo deste ano, dos dias da semana e horários, para a nossa ascensão espiritual, para que sejamos os espelhos, os artífices, os construtores da nova terra, do novo estágio de evolução que desenha-se nos primeiros raios do horizonte, a qual nós o conhecemos por mundo de regeneração, a qual tantos amigos Emmanuel, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, em suas obras psicografadas, afirmam-nos que esses alicerces iniciais já estão sim a pleno vapor, ainda que os meios de comunicação deste órgão não divulguem-os exponencialmente, de uma forma ampla, macro, para que a humanidade possa ter mais ferramentas e alicerces e busquem as suas transformações, sempre de baixo para cima e de dentro para fora, em prol dos nossos semelhantes, aonde quer que nós estejamos. Quero convidá-los para que logo nesse início busquemos uma passagem trazida pelo apóstolo Mateus, lá em seu capítulo 5, versículos 23 e 24, que ele vai nos dizer o seguinte: portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ou seja, contra nós, de forma direta ou indireta,
deixa ali a tua oferta diante deste mesmo altar e vai reconciliar-te primeiro com o vosso irmão e depois virás fazer a tua oferta. Pouco mais de 2000 anos, este ensinamento do Cristo aqui foi nos materializado. Estamos no século XXI, terceiro milênio, findamos um quarto do nosso século, já que estamos no ano de 2026 e perguntamos consciencialmente como estamos buscando depositar as nossas petições, os nossos objetivos, os nossos planos, as nossas metas para com Deus, a fonte criadora, e avaliando todas as mazelas que ainda temos que as trabalhá-las no presente, buscando-as lá desde reencarnações pretéritas, já que a casa, a codificação, a segunda revelação do Novo Testamento afirma-nos que somos espíritos eternos, apenas então somente experienciando no corpo físico de muitos outros que já tivemos no pretérito e tantos outros que ainda haveríamos de ter a posteriori no futuro. Então é normal, em um planeta ainda de transição planetária, para que saiamos de um estágio evolutivo em seu estágio final, sim, de provas e expiações, para o rumo da regeneração, ainda cometamos erros conscienciais em prejuízo de outrem, ainda que eles sejam o quê? Involuntários. Por que involuntários? Porque quem estuda, quem recebe energias aqui numa casa, como por exemplo o Grupo Espírita Irmã Marisa, jamais há de fazer de propósito alguma ação malévola aos nossos semelhantes. Não, nós não fazemos mais isso, consciencialmente não, mas elas podem vir de outras formas que podem passar despercebidos nós em nossas consciências. Está certo, está errado, é compreensível, ficou com essa terceira opção, compreensível, porque estamos lapidando-nos consciencialmente. Afirmam os irmãos espirituais que nós evoluímos na asa do intelecto como também na asa da moral, para toda a nossa eternidade, ainda que muito ainda estejamos aqui de maiores atitudes em prol dos nossos semelhantes. Inexoravelmente sim atingiremos a perfeição relativa jamais à absoluta na condição de criaturas, porque só o Pai pode obter, que é Deus. Um dia habitaremos nesta mesma obra, lá em seu capítulo 3, item 4, a escala evolutiva dos orbes. Atingiremos um quinto nível de estágio evolutivo, que são os mundos celestes e divinos, mundos transitórios, onde poderemos entrar e sair a hora que nós quisermos. Não como a Terra ou é atualmente, uma terra ou escola prisão. Alguém aqui pode, em estado de vigília acordado, com os olhos abertos ou em desdobramento das madrugadas, sair a hora que quiser para buscar novos conhecimentos e ações em prol dos semelhantes como em prol de nós mesmos? Não, ainda nós não temos ainda essas aptidões pela meritocracia não construídas por nós. Mas já fizemos muito, que bom! Potencializemos-las para que um dia atinjamos esses degraus, com que faça com que consciencialmente digamos a nós mesmos: eu hei de ter paz desde que eu esteja buscando estar quites com os meus desafetos. Não pronunciemos mais a palavra algoz, não, desafetos, porque estar em desacordo ou desequilíbrio com o outrem é apenas então somente um estágio ainda nosso de ignorância, de desacerto, de desconcerto, mas estamos trabalhando para que não mais assim portemos nos próximos dias, anos, décadas. Não é o objetivo dos seres que aqui querem voltar por meio da reencarnação no próximo estágio evolutivo? Com certeza absoluta, a maioria de nós assim não só pensa, mas busca agir. É o convite agora do apóstolo Mateus às nossas consciências. Não é fácil, queridos irmãos e irmãs, mas sabíamos que assim não seria. Afirmam-nos os irmãos espirituais que antes de voltarmos para estes corpos físicos atuais, por meio da reencarnação, consciencialmente nós assinamos um contrato junto aos nossos mentores individuais, dizendo que nós tínhamos condições mínimas para
passaremos pelos nossos desafios individuais, como também pelos coletivos. Guerra, corrupção, mentira, fome, adultério por pensamento ou em atos concretizados e outras mais mazelas que aqui poderíamos citar e divisamos que ainda acontece nesses pouco mais de 8 bilhões de seres reencarnados. Sim, porque é esse o número que os amigos espirituais afirmam-nos que estão na carne e no osso, em uma vestimenta carnal. Do outro lado, o dobro, buscando voltar. Nas duas dimensões, quase 25 bilhões de seres buscam as suas ascensões, buscando um dia ter a oportunidade de pisar em um solo transcendente e sagrado nos estágios, raios iniciais, como dissemos há pouco, do mundo de regeneração. Esforçar-nos-emos para que assim hajamos consciencialmente e por meio da prática, que é o que transformar-nos-á em seres melhores. São os esforços imprescindíveis que cabe a cada um de nós, não postergar tão pouco transferir para o trem aquilo que compete a cada um de nós e empreendermos para o nosso próprio benefício. Assim, divisamos nessa passagem que Jesus ensina que antes de pedir perdão ao nosso Pai maior pelas faltas que se nós mesmos, não os outros, em prejuízo de nós, as cometemos, devemos perdoar a todos e reparar o mal que tenhamos feito a quem quer que seja. Olha como nós estamos, quando eu digo nós, não só nós nessa sala, tá bom, queridos irmãos e irmãs, das duas dimensões da vida, nós em humanidade. Quantos ainda prejudicam, aniquilam, seres, princípios inteligentes no estágio do reino vegetal, sem falar no estágio do reino animal? Olha o caso que aconteceu no cãozinho Ômega. E quando aparece um caso, vem trocentos outros, só os que outros ainda não são divulgados. Olha como a nossa humanidade está tão ainda aquém de uma evolução moral. Mas nessa mesma obra, Jesus aponta com seus dedos conscienciais, não só dedos das mãos físicas, mas os conscienciais, que são inumeráveis, a cada um de nós, na condição esperando que sejamos os trabalhadores da última hora, que consertemos ou busquemos consertar o mundo pelo bem agir, em sermos úteis aonde quer que nós estejamos. Não é o bem falar, o expor-se, como tão pouco chegar e tentar convencer ao trem que far-nos-á e transformará o mundo em regeneração. Não, esse é um dos legais, mas o principal é as ações, aonde quer que nós estejamos, conscientes de nossas obrigações dentro do campo reencarnatório, como pouco citei, que é importantíssimo que não nos esqueçamos desses valores. Ao final, teremos uma mensagem, como sempre temos, da cúpula espiritual, e vamos ver o que eles têm a dizer acerca do tema e de outros mais desafios que devamos potencializá-los em nosso dia a dia. Assim, agir de acordo com os preceitos do Senhor, do caminho da verdade, a vida aqui representado pelo meigo Rabi da Galileia, é agir livre de todos os pensamentos que sejam ruins. Quantas vezes dizemos, eu devo estar com tantos obsessores nas minhas costas, porque está dando tudo errado hoje, já acordei mal-humorado, isso, aquilo. Pois é, como está sendo o nosso orar e vigiar, como o meigo Rabi da Galileia convidou-nos para que assim o fizéssemos em cada segundo, para não dizer um milésimo de nossa vida, aonde quer que nós estejamos, nas duas dimensões. Será que o mundo exige mais de nós, os espíritas, os cristãos, ainda que de forma indireta, para a reforma inexorável que precisa acelerar-se no nosso estágio evolutivo? Tenho certeza absoluta que sim, o mundo cobra-nos maiores atitudes. Então, vamos fazer essa reflexão. Como está sendo a nossa programação reencarnatória? Qual é o sentido que queiramos responder? E deveremos, como deveremos, ao voltar para este mundo espiritual, para essa verdadeira vida que é a espiritual. Então vamos eliminando aos poucos esses sentimentos, pensamentos e atos ruins, porque não estaremos dando campo psíquico, energético, de conexão para com os ditos ignorantes em desequilíbrio ou obsessores, e assim recebamos as luzes transcendentes dos nossos mentores individuais, que sim, estão conosco em todos os momentos de nossas vidas.
Mas como está a nossa conexão com estes mesmos mentores, é o que devemos sempre nos questionar. Toda vez que ocorre algum desentendimento e algo não fica resolvido de coração, apenas o material, pelo contrário, o espiritual, que é o que cobrarmos a consciencialmente reajuste, reparação. Ficamos devedores com a nossa própria consciência. E já que o plantio é livre, a colheita é obrigatória, já que disse assim o mestre, enquanto nós não repararmos essas mazelas, tranquilos e felizes, não ainda o seremos. Então vamos buscar. Sempre nós voltamos ao meio Rabi da Galileia. Reconciliar-te com o vosso adversário enquanto estejais a caminho com ele. Aonde? No campo reencarnatório, principalmente, para que não sejamos levados aos juízes. Quais são os juízes? Mesmo que eu falei há pouco, a consciência. Ninguém há espiritualmente de colocar um beberiste em nossa face lá no mundo espiritual, mas a consciência sim, porque tudo que pensamos e registramos por meio dos atos também fica registrado no registro acástico do universo. Quando atingirmos uma evolução mais ascendente em nossa caminhada evolutiva, poderemos ter acesso a tudo que nós fizemos desde ali, dos princípios do reino nominal, por meio das sucessivas reencarnações, e inexoravelmente chegaremos a este estágio. Não podemos agora, não temos ainda evolução para tanto intelectual como moral, mas um dia haveremos de ter, e assim deveremos sim perdoarmos primeiro, para que depois perdoemos os nossos semelhantes. Por que primeiro nós? Porque primeiro o auto-perdão? Porque somos conscientes de que ainda iremos errar nessa reencarnação. Assim conscientes, reconstruamos, reequilibremos. Assim, estando reequilibrados e reconstruídos a cada dia que passa, teremos mais ferramentas assertivas a empreender para com os desafetos. E na condição de desafeto, há de virar uma amizade. Pós-amizade, vira um ciclo familiar por meio das sucessivas reencarnações. Quantos pais, mães, avós, tios, filhas e outros mais nós já tivemos há milênios e milênios. Será ainda que somos viajores do universo, já que o meigo Rabi disse que há muitas moradas na casa do Pai? Devemos nos questionar sobre isso. Estima-se que o nosso orbe exista há apenas 4,5 bilhões de anos. E nós, na condição de princípio inteligentes, todos nós, sem exceção, primeiro estagiamos no reino mineral. Depois de um bom tempo, passamos para o reino vegetal. Outros tempos mais, reino animal. Enfim, chegamos no reino nominal. Milênios e milênios de investimento diretos e indiretos, conscientes ou não, e cá estamos em um final de provas e expiações. Ímpar para a nossa evolução, desde que tenhamos ouvidos de ouvir, horas de ver e mãos de agir em prol dos mais necessitados. Por quê? Se este ser estivesse no nosso lugar, como ele agiria? Bem-aventurados são os que assim já pensam, como também e consequentemente agem em suas vidas, porque é o que fará com que sejamos melhores e realocarmos onde quer que nós queiramos, desde que nós façamos, colocamos em prática as benesses que precisam ser empreendidas aos mais necessitados. E é só o que tem, por exemplo, do portão para fora do GEM. Basta que nós tenhamos a nossa antena psíquica de acordo com a fonte criadora Deus, com o nobre Mestre Jesus e com a rosa mística de Nazaré Maria. O que não nos faltam ferramentas para que sejamos úteis aos mais necessitados. Em casa, nas ruas, no trabalho e até mesmo dentro de instituições religiosas, podemos nos desentender com as pessoas. Por tudo isso que falamos até agora, com a ajuda das intuições dos amigos espirituais presentes neste momento ainda aqui, não os divisemos como somos físicos da carne. Mas isto é normal? Sim, lógico, pois ainda estamos em um planeta de provas e expiações, é o que estamos falando até agora, queridos irmãos e irmãs. Se não houver o esforço do reajuste quando ainda estamos reencarnados, isso se estenderá para o futuro, trazendo possíveis obsessões desnecessárias. Se já está ruim agora, nesse momento, em loco, nesta atual encarnação, quiçá para o futuro. Lembro de Divaldo, num programa de transição que passava
passava na Rede TV há mais de década, em um dos programas ele dizia que milhões de seres estão reencarnados atualmente, têm a última oportunidade de decidirem se querem ascender, então esforcem-se para tanto. Não querem, respeitado há de ser o seu livre-arbítrio, mas realocar-se-á para outros orbes, onde a sua condição psique-energética esteja em equanimidade para com este respectivo orbe das muitas moradas da casa do Pai. Quantas vezes eu cito lá convite de estudo para quem ainda não teve essa oportunidade, as obras A Caminho da Luz, de Emmanuel por Chico Xavier, ou Os Exilados de Capela, de Edgar Armon. Olha como nós temos tantas ferramentas transcendentes e não haveremos de dar desculpa lá em voltando ao mundo espiritual que não sabíamos, não tivemos tempo, tão pouco tivemos condições de sermos úteis, como fez na parábola do óvulo da viúva, lá no gasofilácio, aquela irmã em sua simplicidade, mas colocando da sua alma, de baixo para cima e de dentro para fora, a sua petição, a fonte criadora, pelo aquilo que ela tinha em grandiosidade de intenção. E qual é o recado que nós tivemos mesmo dessa parábola? Isso foi mais valioso do que aquele que tivesse muito, mas ali colocou como um ato mecânico, tantas vezes no gasofilácio, porque lá tinha como supérfluo, e não estava fazendo falta na sua mesa, na sua vestimenta, entre outras mais situações que aqui nós recebemos. Há pouco estava tomando um cafezinho na cozinha e vi cestas básicas chegando como doação. Olha como nós temos condições de sermos os artífices da amenização dos nossos semelhantes. Mas não precisa ser necessariamente uma cesta básica pronta, um item que seja. Aqui divisamos no mínimo de 60 a 70 pessoas encarnadas. Se todos nós, a cada oportunidade que aqui viemos, dentro de nossas condições, trouxemos um pequeno item, computar-se-ão dentro de um mês quantos itens na somatória de cestas básicas. E aí, voltando para o mundo espiritual, em reavaliando a nossa última experiência na carne e no osso, diremos a nós mesmos, como a irmã lá da parábola do óvulo da viúva, fiz o que eu podia e encho-me de alegria por ter sido a ferramenta de amenização do sofrimento, provisório sim, do meu semelhante, porque eu tenho que me colocar no lugar dele. Se eu já não tive ou passei por essa situação, quem há de afirmar que no futuro não hei a passá-la? Disse o mestre da Galileia, façais ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a vós mesmos. A cada exposição, a cada temática, no mínimo 10 exemplos transcendentes que há 2000 anos nos foi passado, aqui vem sendo trazido em todas as casas espíritas, não aqui só isso, nessa estrutura física, as nossas consciências. Por isso que sim, queridos irmãos e irmãs, não teremos desculpa às nossas consciências. Façamos sim, dentro de nossas possibilidades e limitações, mas não como um ato mecânico, mas sim como um prazer e o dever de ser útil aos mais necessitados. Sempre voltamos a esta frase, os mais necessitados, porque assim o fez este ser, assim o fará para toda a sua eternidade, dizendo ele ainda que o meu Pai trabalha, então eu também trabalho. Se ele disse isso, quiçá nós, que estamos ainda quase que numa periferia de um sistema solar, tirando o planeta Plutão, que dizem que é um planeta prisão. Mas podemos ser os artífices de um mundo melhor. Podemos um dia habitar Júpiter, como assim o fez Mozart e Zoroastro, que aqui pisaram por meio da reencarnação. Isso está na codificação kardeciana? Afirmo-vos que sim. Primeira edição da Revista Espírita em 1858. Então, se lá Allan Kardec e os demais médios já tratavam da conexão com o intercâmbio entre mundos, com os ditos extraterrestres, com os dons originários deste orbe do planeta Terra. Sem falar de Maria João de Deus, que foi a mãe biológica de Chico Xavier por meio das suas próprias mãos, as mãos de Chico, a obra Cartas de uma Alma Morta. Sem falar do irmão Humberto de Campos, o irmão X, nas obras Crônicas de Aventura, ou na outra obra Novas Mensagens, que foi lá para Marte em desdobramento, foi também ver qual era a constituição física dos seres da psicosfera do planeta Marte. Ah, como nós temos conteúdos, queridos irmãos e irmãs, diretos ou indiretos às nossas consciências. Trabalhemos em nosso próprio benefício, sempre de baixo para cima e de dentro para fora. O convite que até agora nós recebemos para que findemos, concluamos de uma vez por todas essas mazelas que nós
carregamos a milênios em nossos corpos, sem materiais, a qual nós conhecemos pelo perispírito, a qual, junto ao nosso espírito, nós os levamos até hoje por meio das sucessivas reencarnações. O livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação kardeciana, também tem algo a agregar na nossa temática. Qual seja esse acréscimo que Kardec pode nos dar e a falange do Espírito da Verdade? Na questão 661, Kardec vai questionar os irmãos espirituais. Pode-se pedir eficazmente a Deus o perdão de nossas próprias faltas cometidas por nós mesmos? Respondem os irmãos espirituais. Deus sabe discernir o bem e o mal. Não escondemos de nossa consciência pelo corpo de Deus os nossos pensamentos e atos praticados, ou atos não praticados, mas que já por nós já deveriam estar sendo exercidos no nosso dia a dia. A prece não oculta as faltas. Não, porque o plantio é obrigatória. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém se não mudar de conduta, se não melhorar orar e vigiar, se não empreender a reforma íntima. Temos que melhorá-la em nosso dia a dia. As boas ações são a melhor prece. Os atos, não foi isso que dissemos há pouco. Não o bem falar, tentar impor-se ao trem, não. São os atos, no anonimato de preferência, que ninguém veja ou saiba, mas só a fonte criadora, Deus, e os nossos mentores individuais. Porque os atos valem mais do que qualquer palavra. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens, mas não tivesse caridade, nada eu haveria de ser para a posteridade. Assim disse aquele que um dia foi perseguidor dos cristãos, na condição de Saulo de Tarso, mas da conversão na estrada de Damasco tornou-se Paulo de Tarso. De perseguidor tornou-se perseguido. Estamos na nossa estrada de Damasco, façamos esse ponto de interrogação para o resto de nossa reencarnação, porque isso auxiliar-nos muito para que transformemos, empreendamos essa imprescindível reforma íntima em nosso dia a dia. Ao entrar no templo do Senhor, qualquer religião que seja, ou ainda que disséssemos que fôssemos ateu, deve deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra quem quer que seja. É o convite agora deste tópico, se inserido no item que nós estamos trabalhando, o último item, o item 8. É o que nós estamos falando, não é um prezado momento. Um pouquinho mais à frente, na questão 886, voltando agora no livro dos Espíritos, Kardec, na condição de pesquisador, continua questionando os irmãos, dizendo qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como também disse Paulo de Tarso, como a entendia e a exemplificava o meigo Rabi da Galileia. Resposta dos Espíritos: benevolência para com todos, indulgência sim para com as imperfeições dos nossos semelhantes, porque também nós as temos ainda em grande escala. Diga-se de passagem, temos a consciência sobre isso, ainda que já estejamos trabalhando-as para que amenizemos e as concluamos de uma vez por todas do nosso espírito imortal e perdão das ofensas. Que entre em um ouvido e saia do outro, porque temos que tanto receber e guardar para nós aquilo que não nos pertence. Se não nos pertence, não é nosso. Devolvamos para o universo, porque a fonte criadora, Deus, há de saber lidar com essas situações. É o Pai que há de fazer com que nós sejamos mais conectivos com os nossos mentores individuais. Vamos trazer aqui um exemplo das obras complementares. A obra essa intitulada O Consolador, das mãos abençoadas de Chico, pelas palavras transcendentes do seu mentor Emmanuel, onde lá, lembrando que esta obra, semelhante ao Livro dos Espíritos, são perguntas formuladas a Emmanuel e depois ele traz as suas respectivas respostas. Assim foi formulada a seguinte questão a Emmanuel no item 175, dizendo: um instituto da família é organizado no plano espiritual na erraticidade antes de voltarmos a um corpo físico, antes de projetarmos sim em um mundo material? Responde o Espírito Emmanuel: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Não duvidamos disso. Em seus vasos reúnem-se todos aqueles que se comprometeram. E como nós nos comprometemos lá neste mesmo mundo espiritual, lá nessa verdadeira vida, a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva
de fraternidade real e definitiva, para que não soframos mais, para que ascendamos, para que abandonemos uma vez por todas o estágio de provas e expiações. O que Emmanuel nos afirma está fora do entendimento que estamos buscando construir até o presente momento, queridos irmãos, não está lá fora. Então esforcemos para tal. Sempre é um desafio que precisamos empreender em nosso campo íntimo. Vem ainda ele dizer: prepondera nesse instituto divino os elos do amor, fundidos na experiência de outras reencarnações, neste orbe ou nas brutas moradas da casa do Pai. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios, como também as perseguições deste pretérito obscuro, muitas vezes construídos por nós mesmos, infelizmente falando, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro, ao posteriori, ao voltarmos em um núcleo familiar, por exemplo, como lá no início eu disse, antes da condição de desafeto, não citemos a palavra algoz, e agora no presente, na condição de um irmão como nós, filho criado pela fonte criadora Deus, para que seja feliz como nós estamos visando que nós também o sejamos. Só iremos ser felizes quando todos esses desafios e os que estejam aí em suas mazelas no mundo possam também ter as suas oportunidades reconstrutivas. Não foi assim que Bezerra de Menezes disse a Celina, a mensageira direta de Maria de Nazaré, pedindo para que aqui ficasse conosco ainda por alguns bons séculos? Enquanto uma lágrima de um ser de sua face cair nesta terra do Cruzeiro do Sul, quero Maria de Nazaré aqui ficar para ajudar os meus irmãos e irmãs. E aqui ele está, muito trabalhando, o conhecido por nós como médico dos pobres, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Mais um contributo do querido Espírito de Emmanuel às nossas consciências. Será que a Federação Espírita Brasileira tem algo também a agregar a este tema que nós estamos trabalhando do capítulo 10, itens 7 e 8? Vejamos o que diz a Federação. O sacrifício é a prova máxima por que passam os espíritos que se encaminham para Deus, por meio, sim, das sucessivas reencarnações. Pois, por meio dele, se redimem das derradeiras faltas, pretéritas, lógico, inundando-se de luminosidades inextinguíveis. Sacrificar-se é crescer sempre. Quem cede para os outros, adquire para si mesmo. Temos dúvida disso? Façais ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Resumindo ainda mais o que disse aqui a equipe da Federação Espírita Brasileira, a prece, sim, há de ser o nosso alicerce para que onde quer que estejamos, conectemos com Deus, pedindo perdão, buscando a nossa reforma íntima e fazendo com que essa conversa sincera, não a prece decorada, transforme-nos pelos nossos esforços em seres melhores. É o que nos traz agora esse tópico, as nossas consciências, e assim temos condições para tanto de agirmos em prol de nós mesmos em benefício dos mais necessitados. É isso que faz com que saibamos quais são as verdadeiras necessidades que devamos empreender em nosso dia a dia, queridos irmãos e irmãs, e haveremos de as consegui-las com os nossos esforços individuais. Já estamos partindo para o fim desse nosso bate-papo fraterno, porque o horário se faz sério. Poderíamos ficar aqui no mínimo 2 horas e não findar-se-iam os exemplos que poderíamos aqui traçar para nosso entendimento mais amplo. Quantas vezes nós reclamamos de coisas tão pequenas? Quantas vezes nós dizemos: hoje eu não vou no GI, meu irmão Marisa, porque eu estou com uma dor de cabeça, que eu trabalhei tanto, estou cansado da semana inteira, tenho tantos afazeres no meu lar e não tenho tempo para ir lá. Mas será que se aqui não viéssemos esforçássemos para tal, o remédio da cúpula há de nos transfundir por meio das reenergizações ectoplásmicas, não comportar-nos-íamos melhor em nosso campo material? Assim sempre o é. Então esses esforços trago-vos neste momento para um ser que aqui esteve conosco em 92 anos de idade até o ano de 2002, que muito nos faz pensar acerca deste trecho constante das obras da
Grupo Espírita Emmanuel, lá de São Bernardo do Campo. Das mais de 100 obras por eles publicadas nas cartas que eram trocadas de Chico por meio do presidente fundador, lá Rolando Ramacciotti, vamos ter esse trecho desta obra, Cartas de Chico Xavier. Olha o que Chico Xavier falava em um dos trechos desta carta para esse querido irmão, que tanto trabalhou também na propagação do cristianismo redivivo. Chico dizia em um trecho: nosso portão de entrada assim de Uberaba, lá da casa onde Chico desenvolvia os seus trabalhos fraternos até altas horas da madrugada. Portão de ferro com pesados engastes, não era só qualquer engaste, não. Já foi derrubado e substituído 6 vezes. Tiros já foram dados sobre a nossa casa de arma de fogo, sim. Olha o que Chico Xavier e os demais voluntários passaram em sua caminhada evolutiva, em seu ator mediúnico. Bombas diversas já foram colocadas em nosso pátio de entrada. O que Chico fez mesmo em prejuízo de qualquer que seja desses seres que empreenderam essas ações malévolas a este ser transcendente que aqui deu continuidade à codificação kardeciana no século XX. Continua ele firmando este ponto desse nosso entendimento. Pedras de 2 a 5 quilos já nos foram atiradas, obrigando-nos a ocultarmos os excessos de nossa moradia, até que passassem as crises de desespero de nossos agressores gratuitos. Voltemos a esta frase. O último trecho: agressores gratuitos. Chico e os demais trabalhadores nada fizeram para merecer isso, mas é a ignorância, é a falta de conhecimento, é os ditos obsessores que não querem que o orbe acenda, tampouco os seres aqui em experiência reencarnatória. Mas não nos contaminemos com o que o mundo nos despeje diariamente em nosso prejuízo, como Chico também assim não se contaminou. Muito pelo contrário, contagiemos por tudo que aqui esta casa oferta-nos semanalmente, de portas abertas desde sua fundação, e que possamos, com a certeza deste capítulo 10, destes itens 7 e 8 e destas obras complementares que engrandeceram-nos e muito, para que saibamos quais são os sacrifícios mais agradáveis a Deus, que é o título destes itens, e principalmente do capítulo 10, que devamos ser bem-aventurados por estarmos buscando ser misericordiosos para com o mundo, sairmos sempre melhores do que quando aqui adentramos a esta casa. Gratidão, queridos irmãos e irmãs, pela presença de todos vós. Agora a casa voltou, e que em uníssono estejamos agora atentos com a mensagem psicofônica da cúpula espiritual da casa, e saibamos que apenas somente somos nós os construtores, os artífices de um mundo melhor, aonde quer que nós estejamos. O universo nos aguarda. Vamos então, de mãos dadas, caminharmos para este universo de amor e de luz, a qual todos esses seres transcendentes convidam-nos para que assim o façamos no nosso dia a dia. Eis o convite transcendente que aqui vos deixo, eu e os que nos acompanham nesta atual encarnação. Que assim seja, graças a Deus, e convidando agora para que a irmã